Olá, amigos, vamos a mais uma semana econômica com os dados e informações mais importantes que vão acontecer aqui na economia, nos mercados aqui no Brasil e também lá fora. Mas antes de começar a falar sobre esses dados e sobre essas informações importantes, eu queria convidar todos a se inscreverem aqui no canal, também compartilharem esse vídeo com quem precisa entender melhor sobre os cenários econômicos e também ativar as notificações para que você possa ficar sempre sabendo em primeira mão das notícias e dos vídeos que eu posto aqui pelo meu canal. Também gostaria de ficar à disposição para dar uma palestra na sua empresa, na sua instituição, sobre os cenários econômicos aqui para o restinho desse ano e para o ano de 2025. Tem muitas mudanças importantes vindo por aí e é sempre interessante para o planejamento da sua empresa, da sua instituição, entender esses cenários para que você possa ter um melhor crescimento da sua empresa, para que você possa também evitar situações mais complexas de mercado que eu vou estar trazendo nas apresentações que eu vou fazer. Entre em contato, mande mensagem para que a gente possa ver questões de agenda, de orçamento e assim eu possa trazer essas informações para a sua empresa. Mas vamos lá, a semana, como sempre, começa com a divulgação do Boletim Focus. E muita informação é sempre disponibilizada com essa pesquisa que é feita com o mercado. A gente viu que a taxa de juros teve uma nova elevação e já com uma previsão pelo próprio Comitê de Política Monetária que a Selic deve subir ainda mais 2 vezes, com 2 elevações de 1 ponto percentual nas próximas reuniões. Então, o Boletim Focus deve trazer isso já no seu cenário para o ano que vem, incorporando essa elevação de taxa de juros. Ao mesmo tempo, a pressão sobre o dólar continua e novas revisões sobre o câmbio devem ser apresentadas. Pelo lado do PIB, a expansão forte continua, principalmente via aumento de gastos, e isso deve ser também um cenário apresentado aí com modificações. Por último, o IPCA vem trazendo elevações também acima do esperado e devem haver novas revisões com relação à previsão para esse ano e para os próximos. Então é importante acompanhar o Boletim Focus. Por falar em Selic, taxa de juros, na terça-feira teremos a divulgação da ata do Copom, ou seja, a ata mais detalhada com informações do Comitê de Política Monetária do porquê eles elevaram a taxa de juros na terça-feira, de 11,25 para 12,25. Inclusive foi uma aposta que eu fiz e acertei, que o comitê iria realmente ter uma elevação mais forte, não de 0,75 ponto percentual, mas de 1 ponto percentual, por conta justamente das condições macroeconômicas, e essa ata deve trazer um maior detalhamento do porquê eles resolveram adotar essa elevação e porque eles já se anteciparam também com relação às próximas reuniões, com previsões aí de novas elevações no mesmo patamar de 1 ponto percentual. Na quarta-feira, teremos novamente decisão de taxa de juros, mas dessa vez não aqui no Brasil, e sim lá nos Estados Unidos. O FONC, que é o equivalente ao Comitê de Política Monetária daqui do Brasil, mas lá nos Estados Unidos, que faz parte do Federal Reserve, vai anunciar na quarta-feira a sua decisão sobre taxa de juros. E lá o cenário é bem diferente do cenário aqui. Lá está ocorrendo um processo de redução de taxa de juros, uma nova redução deve acontecer, dessa vez num patamar menor, ou seja, de 0,25 ponto percentual, caindo de 4,75% ao ano, que é a taxa de juros hoje, para 4,5% ao ano. Essa é a expectativa. E o mercado também já espera que o Federal Reserve pare por aí, que nas próximas reuniões não tenha novas reduções de taxas de juros. Então esse comunicado também vai ser importante. O mercado vai estar observando muito essa questão da decisão do FONC com relação às próximas reuniões, se eles já vão soltar alguma informação nesse sentido. Na quinta-feira teremos divulgação do Banco Central aqui do Brasil do relatório trimestral de inflação. Esse relatório é muito importante, ele traz informações sobre o desempenho da economia brasileira, sobre a inflação, sobre o PIB e também sobre as políticas monetária e fiscal. Então o mercado acompanha muito de perto para ver sinais de como o Banco Central está visualizando, vislumbrando
o comportamento da economia brasileira. Nesse mesmo dia, na quinta-feira, vai ter uma divulgação importante lá nos Estados Unidos, que é o PIB dos Estados Unidos do terceiro trimestre. E a expectativa é que, em termos anualizados, o PIB tenha uma certa desaceleração, né, dos 3% que foram divulgados para 2,8%. Então, isso pode ajudar a fazer com que o Federal Reserve, em se confirmando esse dado, venha a reduzir os juros no ano que vem, contrariando a expectativa do mercado, que seria de manutenção de juros, como eu já falei. Na sexta-feira, teremos aí dois dados importantes. Um aqui no Brasil, outro lá nos Estados Unidos. Começando pelos Estados Unidos. Lá vai ser divulgado o índice de preços PCE do mês de novembro, e é um dado de inflação muito acompanhado pelo mercado e pelo Federal Reserve, que utiliza esse dado para medir a inflação americana e assim tomar suas decisões em relação às taxas de juros. No mês de outubro, esse índice teve uma elevação de 0,2% e no acumulado de 12 meses está em 2,3%. Então, se esse índice vier um pouco mais abaixo, reduzindo a inflação acumulada, pode ser um bom sinal, né, para a economia americana. E aqui no Brasil, teremos, muito provavelmente, ainda vai ser confirmado, mas a divulgação da receita tributária, né, pelo governo federal para o mês de novembro. Esse dado é muito importante e abre uma série de informações referentes à questão fiscal aqui no Brasil para o mês de novembro. É possível que a gente tenha um superávit nesse mês, mas teremos que aguardar o lado das despesas, né, como que ele se comportou nesse mesmo período. No mês de outubro, a arrecadação federal foi de 247,92 bilhões de reais e deve vir num patamar igual ou superior no mês de novembro. Para encerrar a semana, no campo político, já que tivemos aí a regulamentação da reforma tributária sendo encaminhada e aprovada, agora teremos a discussão muito importante sobre o pacote de redução de gastos que está tramitando no Congresso, e a expectativa é que ainda seja aprovado esse ano. Mas o Congresso quer fazer alterações, então vamos aguardar para ver que alterações serão apresentadas, né, e como que isso vai impactar na redução de despesas, né, que é o grande objetivo do pacote, para que no ano que vem você tenha um peso menor, né, desse déficit, ou talvez um superávit na economia brasileira. Então é isso. Se gostaram do conteúdo, curtam, compartilhem, comentem. Se tiverem dúvidas também, escrevam aí nos comentários que eu sempre estou acompanhando e vou responder. Não se esqueça, claro, de assinar o canal. Então é isso. Um abraço a todos e tenham uma ótima semana.